Irmão, a graça e a paz, como é que você está? Tudo bem? Por que que a igreja ama aquilo que é de César e se curva diante daquilo que é de César e nega a Deus aquilo que lhe é de direito? Chega aqui na palavra para a gente falar sobre isto. Queridão, aqui nós estamos em Mateus capítulo 22, como você pode ver aqui, ó. O que nos interessa aqui, por hora, é o versículo 21 aqui que você está vendo. Contudo, eu gostaria de iniciar a minha leitura aqui, ó, para que fique bem claro o que eu quero te passar sobre o dever de pagar impostos. Presta bem atenção. Você vai encontrar essa passagem que eu vou ler para você em Marcos 12, do 13 ao 17. Você vai encontrar em Lucas, do 20 ao 19 e 26. E aqui em Mateus você vai encontrar do 22 ao 21. Vamos aqui nos aprofundar dessa palavra para você ver o porquê que as igrejas estão no nível que estão hoje. Por que que a cultura de Satanás ela está dentro da igreja? Vamos nos ater aqui ao texto. Então os fariseus retiraram-se e decidiram entre si sobre como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que é verdadeiro. Ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e não deixa que ninguém te influencie. Olha que interessante. Os filhos de Satanás estão confessando que Jesus ensinava o que vinha da parte de Deus e não deixava que ninguém o influenciasse. Ou seja, em Jesus você vê que ele é o meio e Deus é o fim. Essa é a minha obrigação aqui neste mundo e também é a tua obrigação. Você não vai permitir que nenhuma ideologia filosófica malista te influencie, maligna, te influencie. Você não vai permitir, você não vai aceitar que nenhuma narrativa filosófica fora do escopo da palavra te influencie para te levar para o inferno. Você não vai permitir por quê? Por causa da cultura de Deus que é manifesta em você e os filhos das trevas são obrigados a dar testemunho, pois não consideras a aparência dos homens. Olha aqui, quem está falando isso aqui são os filhos das trevas, que Jesus veio ensinar aquilo que era do alto, não era influenciado pela cultura de Satanás que imperava na cidade onde ele estava e não estava inclinado à aparência dos homens. É isto que você vê na igreja hoje? Eu quero que você responda. Coloca um comentário aqui embaixo. É isso que você vê dentro das igrejas hoje? Infelizmente, dentro das igrejas hoje impera, se você tem dinheiro, você serve. Se você não tem dinheiro, você é uma pessoa insignificante. Vamos continuar aqui o versículo 17. Dize-nos, pois, o que te parece? É correto pagar tributo a César ou não? Olha o versículo aqui, ó, 18. Olha o que ele responde no versículo 18. Percebendo a maldade deles, Jesus respondeu: hipócritas. E Jesus está chamando eles de hipócritas há 2000 anos atrás. Isso era uma palavra duríssima e era dita na cara. E por que Jesus usava palavras duras para confrontar esses ímpios? Aqui você vê que Jesus não tinha parte com eles. Não existia relacionamento entre Jesus e os ímpios. Quando eles iam até Jesus, era para experimentar Jesus, para pegar Jesus em alguma falta, e Jesus prontamente respondia. Aqui você está vendo o que eu estou lendo para você. É isso que você vê hoje nos principais pastores. Por que a igreja está no nível que está de perdição?
de difamação, de rir e zombar do nome sagrado de Deus. Por quê? Porque houve uma coinonia, há uma coinonia entre a cultura de César, ok? E essa cultura maligna, que é a cultura de César, foi levada para dentro da igreja. Vamos continuar aqui. 19. Mostra-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: de quem são essa imagem e inscrição? 21. Eles responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É aqui que eu quero focar esse conteúdo com você. Então, lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, essa igreja atual, desviada, religiosa, mergulhada na tradição dos homens, que está preocupada com a aparência dos homens, se você é preso à aparência dos homens, como essa igreja é, ela não pode entregar ao homem aquilo que vem de Deus. É impossível. É totalmente impossível. Além dela não conseguir cumprir essa ordenança, ela também será influenciada pela cultura de César. E é o que você vê hoje dentro das igrejas. Mas não para aí não. Essa igreja, por ela ser influenciada, ela mergulhou de cabeça na cultura de César. E qual é a cultura de César? Se banquetear dos tributos, da gordura das ovelhas. Você está vendo aí um César aí aumentando cada vez mais os tributos. E esses tributos, eles vão aumentar cada vez mais. Tu sabe quem é o César que eu estou dizendo, né? Que comanda o país, que foi colocado na cadeira do executivo, é o Nine. César. A igreja está, grande parte de pastores estão com ele, amando a cultura dele, se deliciando, se banqueteando da cultura de César. Estão igual porcos na lama, envolvidos em toda aquela imundícia, em toda aquela podridão. Mergulharam de cabeça na cultura de César. Por estarem mergulhados de cabeça na cultura de César, eles não podem entregar a Deus o que é de Deus. Isso é muito grave. Isto é muito grave. A igreja atual, ela sofreu uma grande influência da cultura de César. E aqui você vê aqui, ó, os próprios ímpios dizendo a Cristo que ele, do versículo 16, que ele não era influenciado, que ele influenciava. Esta é a nossa postura aqui, irmão. Nós viemos neste mundo para influenciar e não para sermos, ou para ser, ou para você ser, ou para eu ser influenciado pela cultura de César, pelos tributos de César, queridão. Nós devemos imitar Jesus. Se nós somos didáscalos de Jesus, nós devemos imitar o Senhor. Nós vamos influenciar e não seremos influenciados. Por quê? Porque nós somos o meio, Deus é o fim. É necessário entender isso. Você, cristão, você é o meio. Você não é produto do meio como a filosofia estatal te vendeu. E muitas das vezes você acredita que você é produto do meio. Você não é produto do meio. Deus não habita em indivíduos que são produtos do meio. Cristo aqui está claro no versículo 16. Está claro no versículo 16. Cristo é o meio e Deus é o fim. Então você é o meio e Deus é o fim. E você não está preocupado com a aparência de homens. Aqui no versículo 20, está aqui, ó. Por eles sofrerem a influência
ideológica, maligna, leninista e marxista, eles simplesmente estão empazinados da cultura de Satanás. E quando uma pessoa está empazinada da cultura de Satanás, ela não pode entregar a Deus o que é de Deus. O que é entregar a Deus o que é de Deus para finalizar o vídeo? É você adorá-lo em espírito e em verdade. É você influenciar e não ser influenciado. É você ser luz e não ser trevas. É você desmascarar esses indivíduos que vêm te provar, que vêm te colocar à prova, como Jesus aqui o fez. E esta palavra dura que Jesus usou para eles não era para destruí-los, mas para despertá-los. Jesus os confrontava, Jesus os colocava à prova, Jesus os constrangia para tirá-los do sono profundo, da ignorância, para tirá-los do encanto da cultura ideológica feminista maligna de César. Esta este fora o verdadeiro propósito, fora não, é o verdadeiro propósito do que está escrito, irmão. E nós devemos imitá-lo. Didáscalo, imita o seu Senhor. É isso que você vê na sua igreja? É isso que você vê dentro da sua comunidade? É isso que você lê na maioria dos cristãos? Infelizmente, irmão, nós estamos no final do tempo, final dos tempos. O feminismo invadiu as nossas igrejas, a cultura marxista invadiu as nossas igrejas, a guerra cultural está dentro das nossas igrejas. Nós estamos aí à beira da Terceira Guerra Mundial. Muitos investidores estão falando que em menos de 2 anos vai acontecer uma quebra econômica do mundo porque é intencional o grande reset, e você está ouvindo quantos pastores pregando, dando ensino, alertando pro povo, falando sobre isso. Não tem, só eu que estou falando aqui. Pelo menos é só eu que conheço que estou falando isso aqui, porque eu poderia abrir aqui a minha live, irmão, e te oferecer conhecimento. Seja de geopolítica, de filosofia, de ciência, de geografia, de história da igreja, de teologia, mas isso não te leva para o céu. O que te leva para o céu é a palavra firme, como eu estou pregando para você. É a palavra pura, como eu estou mostrando para você. É isso que te desperta, é isso que te liberta, é isso que faz você acordar, irmão. E esse é o propósito deste canal. Entende? Então eles não podem entregar a Deus o que é de Deus, um louvor em espírito e em verdade, uma adoração em espírito e em verdade, em apresentar a cultura de Deus onde eles estiverem. Eles não podem, porque eles não têm, não possuem, não pagaram preço, sempre estão fugindo do Vale de Beca, sempre estão escapando do Vale de Beca. Então eu vim aqui fazer esse apanhado de César da igreja, mostrar para você o que tá por vir, o que vai acontecer para você se preparar e proteger a sua mente por meio do capacete da fé, irmão. Em nome de Jesus, cola no canal aqui. Compartilhe esse conteúdo para a tua rede social, faça esse conteúdo chegar a outras pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, colocar um comentário aqui embaixo concordando ou discordando. Eu quero conversar com você, eu quero que você me confronte para que a gente cresça em sabedoria juntos. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau!